Olá, crianças, tudo bem com vocês, meus amores? Aqui é a professora Érica e eu estou aqui para dar continuidade às nossas aulas. Vamos lá ver do que vai ser a nossa aula de hoje? A nossa aula é de língua portuguesa e nós vamos continuar falando sobre textos, parlendas, trava-línguas e outros textos para ler, escrever e brincar. Na aula de hoje, a Pro vai trabalhar com vocês uma parlenda. E nessa parlenda, vocês vão ter que adivinhar algumas palavras que estão faltando. E depois escrever essas palavras que estão faltando junto com a Pro. Vamos lá? Vamos ver se vocês conhecem essa parlenda e se vocês conseguem adivinhar quais são essas palavras que eu não vou falar? Então, bora lá com a Pro! Ó, nós estamos na aula 2, complete a parlenda. O que nós vamos aprender nessa aula? Você e seus colegas, que também estão aí em casa assistindo a aula, irão ouvir uma parlenda com muita atenção e completar as palavras que faltam. Depois poderão escrever uma forma de brincar com esse gênero textual. Depois que a gente falar sobre a parlenda, vocês podem escrever no caderninho de vocês como que a gente pode brincar com essa parlenda. Vamos lá então? Olha só, essa é a nossa parlenda. Podem acompanhar aí com o dedinho com a Pro. Vamos lá? 1, 2, feijão com... Quem adivinhou? Vamos continuar? 3, 4, feijão no... 5, 6, falar. 7, 8, comer. 9, 10, comer? Muito bem. Vou falar mais uma vez para ver se vocês já perceberam. 1, 2, feijão com. 3, 4, feijão no. 5, 6, falar. 7, 8, comer. 9, 10, comer. Por que é fácil a gente adivinhar? Porque na parlenda as palavrinhas rimam. Então eu tenho que ver alguma coisa que rima com 1, 2, feijão com... Aí eu vou saber qual é a parlenda. Agora, qual é a palavra? Agora vamos lá, continuar com a Pro? Vamos escrever? 1, 2, feijão com... Quem adivinhou que é arroz? Ó, quantos pedacinhos tem arroz? Arroz. São 2 pedacinhos. Então, vamos lá. Primeiro pedacinho, Só que aqui, ó, eu preciso fazer o ro. Se eu colocar o o aqui, ó, eu vou colocar ele aqui do ladinho, ó. Se eu colocar o o aqui, eu vou ficar com R no meio de 2 vogais. E o R, quando tá no meio de 2 vogais, ele faz o sonzinho de R, um sonzinho tremidinho. Só que no arroz, eu não tenho som tremidinho, eu tenho o som arranhadinho, arroz. Então, como é que eu faço para fazer o R no meio de 2 vogais, ter esse sonzinho de R? Eu chamo um amiguinho dele, eu ponho outro R aqui. Aí, só que na hora de eu contar os pedacinhos, eles não ficam juntinhos, eles se separam nos pedacinhos. Nós vamos ver isso já já. Arroz. Olha aqui, eu tenho Z com sonzinho de S. Arroz. Pro, mas com o que ele tá rimando? Ó, 2 arroz. Os do finalzinho faz rimar. Então, aqui eu tenho, ó, arroz. O último pedacinho é aqui, ó. Tá vendo que fica um R em cada pedacinho da palavra? A mesma coisa acontece quando eu tenho 2 S's. Quando eu vou separar as sílabas ou separar os pedacinhos, vai ficar um S em cada pedacinho. Vamos ver o próximo? 3, 4, feijão no prato. Quem aí adivinhou prato? Ó, quantos pedacinhos tem prato? Prato. 2 pedacinhos, ó. É o P, professora. O P. P com A? Pá. Só que se eu colocar o P com A aqui, ó, vai ficar pato.
Não é 3, 4 feijão no pato. É feijão no pra. Olha o sonzinho do R aqui, ó. Pra. Ele acontece antes do A, ó. Pra. Depois que eu termino com A, ó. Pra. Então, aqui eu tenho um R, ó. No meio do P e do A. Prato. O tô tá fácil, né? Já tá um craque no tô? T com O. Feijão no prato. 2 pedacinhos. 5, 6. Falar inglês. Inglês. 2 pedacinhos. Olha o Olha o I, o som do I. Só que o som do I não é inglês, é in. Como é que letrinha que eu tenho que colocar para fazer o in? É o N. A letrinha G. Olha o L aqui, ó. Olha o som do L, ó. Inglês. Estou escutando o som do E. Às vezes a gente esquece de pôr o E, não pode. Inglês. E aqui eu tenho acento circunflexo para fazer o inglês ao som do E. É um sonzinho mais fechadinho, diferente do acento agudo, né? Aqui, quando eu tenho um acento agudo, ó, eu faço E. Aqui, quando eu tenho acento circunflexo, eu faço E. É o nome desse acento aqui. Eu achei que era Chapeuzinho do Vovô. Não, esse é o apelidinho dele. Se chama acento circunflexo. Ele faz o E, ele faz o sonzinho do E ficar mais fechadinho. Então, 5, 6, falar inglês. De novo, o sonzinho do S aqui está fazendo rimar. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. Biscoito. 3 pedacinhos. Primeiro pedacinho, bis. O B com I. Muito bom, B com I. Só que é bicoito, bis, os. Eu não posso esquecer nenhuma palavra, nenhuma letrinha para trás. É bis. Eu tenho o sonzinho do S. Bis, coi. Olha aqui o que vai acontecer, ó. Coi igual oi do 8, ó. Por isso que a parlenda fica legal. Biscoito. Olha aqui o que aconteceu. Eu tenho a palavrinha 8 dentro de biscoito. Aqui a palavrinha 8 dentro de biscoito. Porque eu tenho o mesmo som. 8, biscoito. Então, olha como é que se o sonzinho é igual, as letrinhas vão ser iguais, o sonzinho vai sair igual, não é? Vamos para a última. 9, 10, comer pastéis. Pastéis. Então, vamos lá. Primeiro pedacinho, paz. P com A igual de pato. P com A igual de pato. Só que não é patéis. É paz. A gente não pode esquecer o sonzinho que fica escondidinho no meio das palavras. É paz. Paz. Eu tenho um pastel, mas aqui eu tenho vários pastéis. É o plural, é quando eu tenho muitos de pastéis. Então, eu tenho um pastel, eu tenho vários pastéis. E aí, aqui do sonzinho do S vai rimar com do sonzinho do 10. 10 pastéis. Porque na hora que a gente fala, embora aqui eu tenho E com Z só, fazendo S. E aqui eu tenho ES. Só que na hora que a gente pronuncia, o sonzinho sai muito parecidinho, ó, 10. Parece até que a gente fala 10, mas não é 10, é 10 na hora de escrever. Na hora de falar, a pronúncia sai assim, mas tudo bem. E aí o 10 vai rimar, quando eu estou falando, a sonoridade dele vai rimar com pastéis. Olha que parlenda legal e quanta coisa a gente aprendeu com essa parlenda. E aí, gostaram da aula de hoje? Eu adorei dar essa aula para vocês, porque a gente aprendeu um monte de coisa legal. A última aula, a gente viu mais sobre leitura.
Essa aula a gente viu sobre escrita. E aí, quem tá ficando craque na escrita? Assistam às aulas, prestem bastante atenção e treinem bastante essa escrita aí, tá bom? Daqui uns dias a Pro tá de volta. Um beijo e até a próxima aula.